Sábado 30 de agosto, 17h30, final de tarde, dentro de meia hora aí, o sol se põe. E eu estou uns 2 dias aí sem postar nada e falta mesmo de me organizar, de pegar achar o tempo para gravar, que o dia está corrido e tal, mas se eu tivesse ajustado meu dia, eu tinha conseguido gravar para vocês. Em algum momento aí eu já falei que eu gosto de escrever e já escrevi dezenas de livros, dezenas, não foi um, não foi 2. E eu tenho uma situação hoje mesmo. Eu passei aqui na cidade tem lugares que eles compartilham livros, eles colocam, tem umas casinhas que eles fazem espalhadas aí pela cidade e o pessoal coloca livro e tal, retira para ler, coloca outros para outros lerem e tal. E eu vejo assim ó, que nessas é gratuito, chega ali, pega o livro e tal. Nesses livros aí que eu pego, olha, eu nem lembro se eu cheguei a ler algum. São vários, né? Vários livros que eu já peguei e não tem nem muito o que escolher. Eu pego o que está ali, ou pelo título, pelo alguma coisa que está escrito ali sobre a história. Eu tento ler, levo e tento ler e não consigo. Eu não sei se hoje o que as pessoas leem é só porcaria, eu não sei, mas aqueles livros não me atraem. Então eu levo os livros e depois devolvo, coloco em algum lugar porque não deu para ler. E talvez 99%, porque eu não lembro nem de algum que eu tenha lido, que eu tenha pego nesses lugares e que eu tenha conseguido ler. E isso já tem um tempo. Eu descobri que os livros que eu escrevo são as histórias que eu gostaria de ler, sabe? E teve uma fase, como eu ia dizer, uma fase, é quase permanente. Eu tenho inúmeros livros escritos na Europa, as histórias se passam na Europa, em vários países da Europa, e são personagens às vezes que estão em conflito, personagens que estão perdidos, personagens que estão buscando algum caminho, personagens que não vão se achar. Não sei se isso traz um pouco da minha própria história, né? E não só o tipo das personagens. Muitas personagens estão em situações de querendo achar um romance onde não tem uma história de amor, de contato mais profundo, mas as pessoas meio que estão procurando aquilo. E eu não sei se tudo isso não faz parte de um instinto próprio do ser humano, ou mistura o instinto próprio do ser humano com eu próprio, com a minha ideia, com a minha maneira de pensar, com a minha maneira de interagir no mundo e estar nesses lugares. E eu, por ter morado na Europa e tudo,
são lugares que são familiares a mim, são situações que eu conheço e até posso dizer que muitas situações eu já vivi. Não tanto nessa intensidade que eu coloco nos livros, no sentido de ter as pessoas e as coisas estarem acontecendo, que comigo aconteceu de tudo, mas não nesse sentido de quando tem um coração partido, ou um coração procurando, ou um coração que se desprendeu, ou que não se achou mais. Não sei se eu consegui colocar para vocês, mas é a ideia que eu tenho de histórias. E eu lá no fundo, ó, agora que eu vi lá no fundo tem morros lá, ó, e aquilo lá, o branco, aquilo que tá branco lá assim, ó, branco, é uma camada de nuvem, tá bem bacana. Olha só, é nuvem, ó, acumulada em cima da parte alta do morro lá, ó. Então, assim, ó, só para dizer para vocês, em alguns grupos sobre livros, literatura, sobre escrever, eu participo, de vez em quando faço algum comentário e tudo. E um dia tinha num grupo desses as pessoas dizendo assim, de qual personagem lhe traz memórias, ou que você tem saudade, ou que você teria algum carinho diferente por essa personagem, no sentido de quem escreve, de quem já escreveu, né? E eu lembro que eu fiz um comentário, tinha uma personagem que tá num livro meu, que acaba indo para o norte de Portugal e mais para a região das serras, lá no norte de Portugal, que é onde neva, né? Em Portugal é o único lugar que neva. E ele vai para essa região, acaba comprando uma casa abandonada no que seria lá em Portugal, nas aldeias, numa aldeia, e a própria aldeia já é quase abandonada. A casa dele já é num lugar retirado, abandonado. E a própria aldeia, que é a única coisa que tem perto, já é uma aldeia praticamente abandonada. E isso tem muito, né? Em Portugal hoje, principalmente, ainda tem muito, porque ficaram abandonados esses lugares e, né, as famílias foram embora, sumiram. E esse cara vai para lá e ele está tentando se ajeitar nessa casa que já era uma casa também semi-abandonada, né? E ele tem algumas interações ali com aquele pessoal na aldeia e nos lugares próximos ali onde ele está morando e tal. E eu escrevi nesse comentário que eu fiz nesse grupo, que a personagem que eu tinha essa certa saudade, esse certo carinho, esse certo envolvimento maior, era esse personagem, que é um personagem que está abandonado, porque eu não terminei o livro. Pela minha própria confusão de vida, pelos meus estágios que eu vou passando, eu parei de escrever. Num certo dia ele está lá e tal, na casa dele, fez alguma coisa e tal, e eu parei de escrever. Só que, como eu disse para vocês, que eu acabo escrevendo sobre personagens que seria o que eu gostaria de ler, seria o tipo de livro que eu gostaria de encontrar com esse tipo de personagem, eu sinto saudades, porque ele foi até um pedaço da história e eu fico com aquela coisa em mim, querendo saber o que aconteceu. Então, na minha cabeça, essa personagem ainda está lá naquela casa que ele comprou abandonada, naquele
próximo lá daquela aldeia abandonada em Portugal, e ele está vivendo, ele existe na minha cabeça, a personagem, o cara existe, ele está lá, ele está fazendo as coisas dele, ele está vivendo a vida dele, e eu não sei o que está acontecendo. Um dia, né, quero ver se não tão longe e tal, eu gostaria muito de voltar a escrever sobre essa história, ou essa história, e finalmente reencontrar esse personagem. Isso faz parte das divagações do meu tanto de vida, de ser, sei lá, acho que um pouco diferente do contexto geral das pessoas. Fui!